Olá, meus queridos irmãos, graça e paz, que Deus vos abençoe, né? Que bom que nós já estamos vivendo aí o dia 2 do nosso novo ano de 2024. Sabemos que muitas pessoas até acreditavam que iriam chegar nesse ano, mas infelizmente ficaram pelo caminho, né? E devemos dar graças a Deus, glórias a Deus, aleluia, né? Porque Deus assim permitiu que nós chegássemos a mais um ano novo, né? E pela sua misericórdia, tá bom? Porque nós não sabemos o dia nem a hora que também a nossa senha será chamada e que a qualquer momento ou Jesus volta ou nós iremos adormecer, né? Mas até aqui nos ajudou o Senhor, então por isso eu louvo. Eu quero te pedir desde já para que você possa compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas. Devo lembrar que o desejo, o intuito desse canal, o intuito desses vídeos aqui não é ganhar dinheiro, tá? Não é ser famoso. O nosso desejo do nosso coração aqui é libertar sua mente, é fazer com que você tenha uma mente renovada em Cristo Jesus, tá? Para que ninguém mais vos engane, tá bom? Esse é o nosso desejo, que você tenha o conhecimento, né, dessa salvação, dessa graça maravilhosa que te alcançou e te alcança todos os dias. O maior milagre que um ser humano pode ter todos os dias é acordar, é saber que Deus concedeu a ele mais um dia, mais um privilégio de estar nessa vida, né? Nessa grande jornada maravilhosa que é viver, tá bom? Então compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, eu tenho certeza que está alcançando. O nosso objetivo é alcançar você. Se você está vendo esse vídeo agora, nosso objetivo está sendo alcançado, tá ok? Então não deixe esse vídeo ficar em você não, tá bom? Manifesta, compartilhe esse vídeo para o seu próximo, porque a sua dúvida também pode ser a dúvida do seu próximo, tá bom? Então preste bastante atenção e eu quero que você desvazie a sua mente, porque não tem como encher uma mente que já está cheia. Então desvazie a sua mente agora, respira fundo para que você possa receber uma mensagem vinda direta de Deus, tá ok? Então preste atenção aí agora. Queremos aqui começar uma nova sequência de vídeos, tá? Desde já quero agradecer pelas visualizações, nós estamos alcançando o que nós queríamos, o maior número de pessoas possíveis alcançado, tá ok? Então vamos começar agora com uma outra sequência. Como nos vídeos anteriores nós falamos sobre casamento, eu quero aqui citar 3 itens, 3 pecados que atingem diretamente o casamento, tá? E um deles atinge diretamente os casais dentro de suas denominações, porque infelizmente por falta de conhecimento, vou acreditar que é por falta de conhecimento, os seus líderes os prejudicam. Então na verdade quem peca contra o casal não é o próprio casal, mas os seus líderes religiosos, tá ok? Então vamos abordar esse assunto hoje e eu quero que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. A ideia aqui não é ganhar dinheiro, tá bom? A ideia aqui é alcançar vidas, é libertar as mentes presas pelas correntes da religiosidade. Vamos falar sobre 3 pecados que atingem diretamente o casamento: prostituição, sobre o adultério e sobre a fornicação. Prostituição, adultério e fornicação. Que esses 2 itens, os 2 primeiros itens, que é a prostituição e o adultério, atingem diretamente o casal em pecado. Ou seja, você ao cometer esse pecado, você está atingindo diretamente o casal, né? Está destruindo a sua família, você infelizmente não está fazendo a vontade de Deus, tá ok? Já o terceiro, que é fornicação, né? Talvez você não saiba o que é fornicação no seu mais profundo, né? Na sua mais profunda tradução, você talvez não conheça, né? Você conhece o que o teu religioso te passou, né? Mas hoje você vai saber. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Tá bom? Então fugir da prostituição. Tá ok. O outro texto que eu vou ler com vocês, Hebreus capítulo 13, versículo 4, tá bom? Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição
e aos adultérios Deus os julgará. Então, Efésios capítulo 5, versículo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, ou o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Vou ficar aqui com esse primeiro item, com essa primeira classificação. Fornicário, tá ok? Ou fornicador, ou aquele que comete o ato de fornicação, tá ok? Então, usei esses 3 textos como base para falar sobre a prostituição, sobre o adultério e sobre a fornicação. Porque prostituição nada mais é do que a troca do seu corpo por dinheiro ou por algum favor ou até mesmo por excesso de prazer, tá ok? Em grupo, ou seja, individualmente, mas que no caso a troca seja dinheiro, favor ou até por mero prazer. Isso é prostituição. Mas era mais voltado para a mulher, por quê? Porque a mulher antigamente, ao ficar viúva, ela não tinha outra forma de ganhar dinheiro, muitas das vezes, senão prostituindo o seu corpo. Ou viúva, ou uma moça que ficava órfã, ou uma mulher que era largada do seu marido, ela não tinha outro meio a não ser virar uma prostituta. Porém, Jesus fala ali em Mateus, né, ele fala que qualquer um que olhar para uma mulher de forma impura já cometeu, né, adultério com ela. Então, a gente entende que não se trabalha mais somente com a mulher, mas de certa forma o homem, né? Jesus já classifica todos de igual modo, ou seja, não é mais prostituto ou só prostituta, mas ambos. Também todo homem que faz sexo por dinheiro ou por em troca de algum favor ou até por seu mel prazer com várias parceiras ou parceiro, ele também é um prostituto. Isso é um pecado diante de Deus e que aflige diretamente o casamento, tá ok? O outro pecado que também atinge o casamento diretamente é o adultério, né? O adultério, trazido, né, para a nossa linguagem e de mais fácil compreensão, né, nada mais é do que o sexo, né, com outra pessoa que não seja o seu cônjuge, né? No latim, a tradução original é visitar o leito alheio, né? Mas nós também sabemos que adultério significa qualquer coisa adulterada, tudo aquilo que não é mais puro. Então o casamento, ou com aquela direção de se tornarem uma só pessoa e formarem uma família, né? Nós sabemos que isso é a pureza de um relacionamento. Então quando você envolve uma terceira ou quarta pessoa, tanto o homem envolve uma outra mulher que não seja sua esposa, ou a mulher envolve outro homem que não seja o seu homem, o seu marido, né, uma relação extraconjugal, tirou a pureza do casal e se tornou adultério. Se tornou um casamento adulterado, tá ok? Então isso é um pecado diante de Deus e é um pecado que atinge diretamente o casal. Um posto de combustível falou e o teu carro começou a falhar e alguém fala para você, rapaz, esse teu combustível está adulterado, ou seja, não é um combustível puro, mas é um combustível que foi misturado com alguma coisa e ali foi colocado no seu carro e o seu motor está estranhando, porque está acostumado com algo bom, com algo puro. Então você está dando ali uma comida adulterada para o seu carro. É a mesma coisa no seu relacionamento. Quando você se relaciona com outra pessoa que não é o seu cônjuge, ou seu parceiro, sua companheira, então você imediatamente está adulterando o seu casamento, né? Então não faça isso, revê seus conceitos, não cai nessa, sai fora disso. Agora eu quero entrar num assunto que tem sido motivo de muitos debates, de muitas discussões pelo mundo afora, que é fornicação. É isso? Então, vamos ser direto, né? A palavra fornicação, ela significa o contrário do casamento. Sexo antes do casamento ou sexo sem a intenção de casar ou de formar uma família. Então isso é fornicação, tá ok?
Agora, é importante você entender que existe no Velho Testamento, em Levítico capítulo 18, você pode ler, eu vou te convidar a ler todo esse texto, capítulo 18 de Levítico. Ali tem as uniões, ali tem os casamentos e as uniões ilícitas e abomináveis aos olhos de Deus, que Deus pediu para que o povo não fizesse, porque o povo do Egito fazia dessa forma. O povo do Egito não tinha limites, né, com relação a matrimônio, com relação a sexo, eles não tinham limite. E como Deus estava separando um povo santo, ou seja, um povo separado para um propósito, que o maior propósito não era somente trazer o Messias ao mundo, mas manifestar o seu poder aqui na terra e depois manifestar o Messias ao mundo, ele precisava de um povo que seguisse os seus estatutos e os seus mandamentos. Então, todo aquele conteúdo ali faz parte da lei de Deus. Ali em Levítico capítulo 18 você vai ler, ali está falando sobre alguns casamentos ilícitos. Logo nos primeiros textos está falando sobre os casamentos ilícitos. Você vai substituir a palavra não deitarás com a palavra não se casarás, tá bom? E a mesma coisa ali no versículo 19 em diante, você vai ver as uniões abomináveis aos olhos de Deus, tá bom? Para o povo de Israel, tá ok? E aí você vai ver outras questões ali e julgue você mesmo, tá ok? Mas as pessoas religiosas costumam falar que fornicação está relacionado ao casal que não tem o seu registro civil, quando na verdade isso é uma mentira e isso é uma artimanha do diabo para destruir aquele casal, para humilhar aquele casal naquele estabelecimento onde ele está, tá ok? A união civil ela veio muito depois, quando já existia a união. Deus criou o homem e a mulher para se unir, tá bom? Para se unir sexualmente e viverem juntos até morrerem, tá ok? Então, como eu já havia falado no texto anterior, uma criança nasce, mas ela, no estado, num país, numa situação de civilização, de controle nacional, né? A criança ela só passa a existir quando ela tem o seu registro pelos homens, né? Quando ela tem o seu registro civil, aí ela passa a existir. Mas na verdade, para nós que somos pais, ao ver aquela criança, pegar aquela criança no braço, ela já existe. Para Deus, ela sendo gerada no ventre da mãe, ela já está existindo. Então Deus não vê como o homem vê, e isso aí é indiscutível, tá ok? Então fornicação significa isso, queridos. Significa sexo sem compromisso, significa quando você vamos falar do homem, né? Do homem hétero, né? Que é o garanhão, quando ele tem na cabeça de pegar várias mulheres, ou seja, ele não tem o compromisso de pegar uma e assumir e construir uma família com ela. A ideia dele é só se dar bem, é só escrever na lista dele lá, ó, mais uma, caiu mais uma, peguei mais uma. Então isso aí é um pecado diante de Deus, tá ok? Então o sexo antes do casamento se torna pecado segundo a religião e aos olhos divinos, quando não existe a intenção deles fazerem sexo, mas ficarem juntos com um só parceiro, tá ok? Com um só cônjuge, tá ok? Então isso é pecado. Mas eu quero te dizer que você que tem a sua família, construiu a sua família, tem seus filhos, que está tendo relações sexuais com aquela mulher, com aquela única, você separou ela para você, ou a mulher que separou aquele homem para si, tá? Ou parceiro e a parceira que separou aquela pessoa para si, ambos estão vivendo ali unicamente, fielmente, lealmente, mesmo que não tenham o registro civil. Diante de Deus vocês têm um compromisso, porque o que está em conta é o seu coração, é aquilo que você já planejou no seu coração. Eu quero viver com essa pessoa, tá ok? Então a denominação ela já prega diferente, ela mexe com algo que está completamente errado, ela não deixa as pessoas crescerem em suas denominações, ela não deixa as pessoas receberem, digamos assim, cargo, oportunidades, porque elas não têm o registro civil de controle de nacionalidade, de controle de um país, né? Eles não permitem
que essas pessoas participem de ceia, de determinadas cerimônias que não sejam citados em determinadas questões, né? E isso é um pecado. Então esse pecado, quem comete é o seu líder contra você e depois contra Deus. Então é um pecado que te atinge e ele está pecando diante de Deus e ele vai ter que prestar conta disso, sim, Senhor, porque ele está fazendo errado. Mas sabe qual é o mal disso? É que as pessoas querem pegar o Velho Testamento e misturar com o Novo Testamento. As pessoas querem pegar o tempo da lei e misturar com o tempo da graça e faz uma salada, uma panelada e dá para os seus membros comerem. E eles ficam, de certa forma, acreditando naquilo que estão comendo. Então, vigia, presta atenção, porque o espírito do anticristo não é que ele vai aparecer agora, ele já existe há muitos séculos e séculos no nosso meio. Paulo já falava sobre o espírito do anticristo no seu tempo, os discípulos já falavam sobre isso, e olha o tempo que nós estamos hoje. Então, é bom você prestar atenção, porque muita coisa que você acreditava ser certo, que está sendo passada pelo seu líder espiritual aí, tá ok? Baseado na Bíblia, mas está completamente errado. Você sabe o que é uma heresia? A heresia nada mais é do que a verdade misturada com a mentira. Eu posso pegar um texto bíblico dentro da verdade e transformá-lo em uma heresia, e você vai acreditar. Por isso que existe essa bagunça que nós vemos principalmente no meio evangélico. No meio dos evangélicos está cheio de heresias, por causa dessas falsas doutrinas, dessas falsas ilusões, dessas falsas interpretações. Eles pegam esses textos e vão passando de geração em geração. E a heresia está entranhada de tal forma em suas mentes que mesmo que você pregue a verdade, eles já estão habitolados e acreditam que quem está errado é justamente a verdade. É interessante, porque aconteceu no tempo de Jesus, nos tempos dos fariseus. Os fariseus acreditavam que eles eram a verdade absoluta, e de repente vem um andarilho e começa a pregar sobre o seu reino que não é desse mundo. Ele começa a pregar sobre paz, sobre amor, sobre perdoar 70 vezes 7, sobre aqueles que choram serão consolados, e eles começaram, o que é isso? Se nós somos a verdade absoluta, como é que esse cara está vindo com uma outra verdade? Não é isso? Então, Jesus passou por isso. Apóstolo Paulo também passou por isso. E nós estamos passando por isso. É por isso que a Bíblia diz que será salvo apenas um remanescente. Então você precisa observar isso. Se você está na massa, no maior grupo, ou você está em minoria? Lembrai-vos que a porta larga é aquela que conduz à perdição, e a porta estreita é aquela que conduz à salvação. E só um passa por ela. Não adianta passar em multidão. Então nem sempre estar fazendo parte da massa, da multidão, significa que você está certo, que você está andando certo. Então preste bastante atenção, tá ok? Preste bastante atenção. Foi uma multidão que pediu a morte de Jesus na cruz, e uma minoria não queria que ele morresse, tá? Estamos falando sobre morte, sobre a ideia de ver alguém morrer, tá bom? Agora, sua morte foi feita, e se não tivesse acontecido, Deus iria arrumar um outro plano, mas graças a Deus que Jesus Cristo, ele não recusou, e ele foi até o fim e venceu todas as coisas por nós, tá ok? Então maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Espero ter tirado as suas dúvidas, e saiba, você não está em fornicação, você é casada e casado diante de Deus. Por isso, tome posse, tá? Com muita autoridade disso. Comece a ler o Novo Testamento, comece a entender, tá ok? Para que você não seja mais enganado. E pega esses vídeos e vai passando para tirar as dúvidas de muitos. Eu não quero perder meu tempo aqui com esses vídeos, falando de A ou B, contra A, contra B, contra C. Não, tem pessoas melhores, tem pessoas mais estudadas, mais instruídas, que já está mais parte, a maior parte, que já tem mais tempo no mercado gospel, que poderia estar dando esses tipos de ensinamentos para você, mas não fazem. Então, queridos, eis-me aqui, mesmo com pouco conhecimento, eu quero estar instruindo você em direção
a verdade, tá bom? Que Deus vos abençoe e até a próxima. A paz.